A memória é a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. Essa capacidade possibilita que os indivíduos levem informações de experiências e armazenem-as para posterior recuperação. Benjamin Franklin expressa bem isso com a seguinte frase: nossos dias são como as estrelas cadentes. Mal as vemos enquanto passam, deixam depois que passam um sulco indelével na memória. Em 1968, os psicólogos Richard Atkinson e Richard Shifrin propuseram um modelo de 3 partes para a memória. O modelo consiste em memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória sensorial é um sistema de memória temporária intimamente ligado aos sistemas sensoriais. A memória sensorial ocorre quando uma luz, um som, um odor, um sabor ou uma impressão tátil deixam um rastro evanescente no sistema nervoso por uma fração de segundo. Quando prestamos atenção em algo, a informação passa do armazenamento sensitivo à memória de curto prazo. Um modelo mais contemporâneo da retenção de curta duração da informação é a memória de trabalho. A informação permanece na memória de trabalho por cerca de 20 a 30 segundos. Em seguida, ela desaparece, a menos que você impeça ativamente que isso aconteça. Você retém a informação ao monitorá-la, ou seja, pensando nela ou ensaiando. Quando as pessoas falam sobre memória, geralmente estão se referindo ao armazenamento relativamente permanente da informação, a memória de longo prazo. Ela possibilita que você se lembre de rimas da infância, significados e grafias de palavras que raramente usa, o que comeu no almoço ontem, e assim por diante. Existem basicamente 2 grandes tipos de memórias, as declarativas ou explícitas e as memórias procedimentais ou implícitas. As memórias declarativas são aquelas que contêm informação que, em geral, sabemos que possuímos e a qual temos acesso consciente. Esse tipo de memória inclui conhecimento de nossa história pessoal e sobre o mundo que nos rodeia, e pode subdividir-se em 2 tipos, memórias episódicas e memórias semânticas. A memória episódica é aquela que contém informação acerca de nossa própria vida e de eventos com ela relacionados, como, por exemplo, a festa de nossos 15 ou 18 anos, ou o dia em que conhecemos nossa companheira ou nosso companheiro. Ao contrário, as memórias declarativas semânticas contêm informação a respeito do ambiente que nos rodeia e do qual somos capazes de lembrar sem saber como, quando e ou onde a adquirimos. As memórias procedimentais contêm informação a qual não temos acesso consciente, tal como o conhecimento de um procedimento automático, como por exemplo dirigir um automóvel, digitar um documento, e a informação adquirida durante paradigmas de condicionamento e habituação. Na formação das memórias declarativas participam várias regiões corticais, como por exemplo pré-frontal, entorrinal, parietal, etc. E fundamentalmente o hipocampo, uma estrutura cortical filogeneticamente antiga, localizada no lobo temporal do cérebro. A formação das memórias implícitas envolve alguma dessas áreas, mas depende principalmente de circuitos subcorticais, envolvendo o núcleo caudado, por exemplo, ou cerebelares. Após compreender-se então o que é memória, pode-se avançar ao entendimento da amnésia, que nesse quesito poderia ser compreendida como uma forma de perda da memória. Contudo, mesmo nesse caso, pessoas geralmente retêm o conhecimento da própria identidade, bem como de habilidades motoras que elas desenvolveram durante a vida, e ainda com o passar do tempo, pessoas normalmente perdem memória. Então o que mais abordaremos aqui são os quadros patológicos, onde esta perda de memória vem com a dificuldade também de lembrar coisas muito do passado ou dificuldade de formar novas memórias. Assim sendo, os principais tipos de amnésia se enquadram dentro da amnésia retrógrada ou anterógrada. No caso da amnésia retrógrada, a pessoa perde memórias previamente feitas, e esse tipo de perda de memória costuma ocorrer primeiramente com as memórias mais recentemente formadas, que, com o passar do tempo, de maneira gradual, vão atacar memórias cada vez mais antigas. Já a amnésia anterógrada é a perda de capacidade de formar novas memórias. Pode ser dada por um efeito temporário, por exemplo, como a ingestão de álcool causando um apagão, ou permanente, quando ocorre um dano ao hipocampo. E pelo dano, o hipocampo, que desempenha um papel importante na formação de novas memórias, não consegue atuar
e a pessoa acaba sempre repetindo ou tendo de repetir a formação de memórias as quais ela não conseguiu guardar. Assim, exemplificando o gráfico anteriormente exposto, a figura demonstra que, a partir do momento em que a pessoa sofreu um dano, ela pode acabar tendo a incapacidade de formar novas memórias ou a incapacidade de relembrar eventos do passado. Nesse caso, se a pessoa é incapaz de relembrar eventos do passado, ela pode conseguir formar novas memórias e seguir para um futuro no qual ela se formou, como o exemplo da figura, ou ser incapaz de formar novas memórias, mas ainda assim relembrar eventos de sua infância. Já a amnésia global transitória é uma condição pouco compreendida e acredita-se que ocorra por uma atividade semelhante a uma convulsão ou um bloqueio dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Durante o acontecimento, a pessoa apresenta convulsão, agitação, confusão e vem repetidamente ao longo de várias horas. Ela pode apresentar perda de memórias nas horas anteriores ao ataque e provavelmente também não terá muita lembrança duradoura da experiência na qual aquele evento aconteceu. Como causa de amnésia, então, poderia entrar o uso de álcool, que por curtos prazos de tempo causa desmaios e uma forma temporária de amnésia anterógrada. Já se esse uso for contínuo e de longo prazo, pode causar a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Outra possibilidade também é o AVC, o acidente vascular cerebral, que acontece quando os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem ou se interrompem, provocando a paralisia da área cerebral, que fica sem essa circulação sanguínea. Ou ainda, a amnésia pode ser causada por uma concussão, uma lesão na qual a pessoa tem dificuldade em lembrar eventos previamente ao acontecido, ou uma encefalite, na qual a inflamação do cérebro, desencadeada pela presença de um agente infeccioso, normalmente um vírus, faz com que a pessoa tenha dificuldade tanto em lembrar memórias do passado, ou ainda em formação de novas memórias. Como também a privação de oxigênio e esgotamento dos níveis de oxigênio por um longo período de tempo podem levar à anóxia e com isso à perda de memória. Se esses danos ao cérebro não forem grandes o suficiente, a perda de memória é temporária. E ainda, como outra consequência, a terapia eletroconvulsiva para depressão ou outras condições pode vir a levar a quadros de amnésia retrógrada das semanas ou meses antes do tratamento, ou amnésia anterógrada, que geralmente se resolve dentro de 2 semanas de tratamento. Dentro então desta ampla gama de causas que levam à perda de memória e à amnésia, encontram-se também doenças que causam ela, como a depressão, a Alzheimer e a doença de Parkinson, que ainda necessitam de estudos para maior compreensão do que leva o mecanismo por trás delas. Ou ainda a síndrome de Creutzfeldt-Jakob ou a doença de Pick, que, embora possuam menor incidência, necessitam ser compreendidas para buscar possíveis tratamentos. Um exemplo de pessoa que sofreu dano ao cérebro e com isso apresentou amnésia é o caso do paciente EP. Em seu caso, uma infecção viral aguda destruiu parte de seu cérebro, com enfoque na região do hipocampo e tecido mais próximo a ela. E por conta disso, ele conseguia relembrar eventos de seu passado e inclusive contava-os repetidas vezes às pessoas. Contudo, era incapaz de formar novas memórias e, frente a testes de formação de novas memórias, ele não conseguia os fazer. A exemplo de uma lista com 4 animais que era repetida pela pessoa entrevistando-o, e, após alguns minutos, a lista era repetida, das quais ele não conseguia lembrar ou acertar nenhum animal, inclusive achando que animais citados pela entrevistadora de fora da lista estavam nela, a exemplo de girafa, que, quando falado para ele, ele acreditava firmemente que esse animal estava na lista, contudo, ele não estava. Como podemos ver então, a amnésia é um quadro complexo que não pode ser definido por apenas um sintoma. Assim sendo, para sua compreensão, pode-se buscar em sintomas dificuldade de lembrar novas coisas ou dificuldade de lembrar coisas do passado, a criação de falsas memórias, ou ainda, quando ela avança sobre o corpo como um todo, problemas neurológicos envolvendo movimentos descoordenados, tremores, confusão, desorientação, para que quando vá-se fazer um julgamento sobre um quadro de um paciente, envolva-se a análise não apenas de seu quadro de lembrar ou esquecer de coisas, mas também problemas relacionados ao corpo como um todo. O diagnóstico vai investigar se a perda de memória de um evento tem causas biológicas como lesão, degeneração ou toxinas cerebrais, ou causas psicológicas como estresse, ansiedade e depressão. Em caso de um transtorno dissociativo, um grande número de memórias podem ser reprimidas, geralmente ligadas a um evento traumático.
Caso não haja lesões aparentes, podem ser feitos exames para investigar níveis de hormônios da tireoide, vitamina B12 ou de funcionamento endócrino no geral. Em caso de suspeita de lesões, pode ser feita tomografia computadorizada ou um eletroencefalograma, ou uma angiografia cerebral para detectar derrames. Testes psicológicos devem ser usados para verificar o impacto do distúrbio na memória. O tratamento depende da causa e do tipo de amnésia, geralmente sendo tratamentos que auxiliam o paciente a lidar com os distúrbios na memória. A amnésia global transitória pode ser apenas temporária, não havendo sequelas ou perda permanente de memória, mas outros tipos de amnésia, causados por graves traumas cerebrais, podem ser permanentes. Acompanhamento psicológico é importante para tratar causas psicogênicas como transtorno dissociativo, abuso de drogas e psicoses. A prevenção consiste em evitar o uso pesado de álcool ou drogas, usar capacete de proteção quando se envolver em esportes que são de alto risco, manter-se mentalmente ativo durante toda a vida, por exemplo, tenha aulas, explore novos lugares, leia novos livros e jogue jogos mentais desafiadores, manter-se fisicamente ativo ao longo da vida, fazer uma dieta saudável incluindo frutas, legumes, grãos integrais e proteínas de baixo teor de gordura e ficar hidratado. Então, como vimos da ampla gama de estudos envolvendo memória e amnésia, trago um exemplo em debate nas últimas décadas sobre a suplementação alimentar de vitamina B9 e seu papel auxiliar na prevenção da doença de Alzheimer, por exemplo, visto que essa atua no ciclo de um carbono e tem relação com a espécie ativa de oxigênio, ela demonstra um claro exemplo da importância e necessidade de explorar mais essas áreas de conhecimento envolvendo memória e, com isso, a amnésia. Como podemos ver, por exemplo, no Brasil, visto que a suplementação alimentar com vitamina B9 ocorre aqui e não ocorre na Europa. Assim, trazemos recomendações literárias e audiovisuais que elucidem mais o tema. Um exemplo bom é o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, na qual o autor não explora o livro em ordem cronológica, mas sim na ordem na qual ele lembra os eventos, por isso em memórias, demonstrando muito bem como funciona e como é diversa e complexa a relação entre o que você lembra, o que é memória formada, e aquilo que realmente aconteceu, tendo vários eventos que podem claramente ser memórias falsas. Ainda, filmes muito conhecidos como se fosse a primeira vez, para quem não viu, foi muito interessante sobre o tema de alguém que possui um problema no qual a partir de certo ponto na vida ela não consegue formar novas memórias, e outros livros e filmes que vocês podem ver aí na lista. Aqui então, por fim, constam nossas referências a artigos, textos que lemos para formular o trabalho, e agradecemos a todos por assistirem.